Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Além dos Bancos, começando o podcast da Igreja Batista do Parque das Nações, para contar histórias, testemunhos, contar boas histórias, na verdade, né? Com a gente sempre a Flecha, que estava de férias, né? Andou aprontando nas edições. Ele quis aparecer, ele deu o jeito dele de aparecer. Fala, Lucas, tudo bem? Tem que colocar a assinatura do editor, né? Eu voltei no último episódio com a Zana e com o Emerson, mas se quem assistiu inteiro o podcast viu as digitais aí, né? A gente tá sempre participando aí, nem que seja nos bastidores. Então, tamo junto. Isso aí. Com a gente hoje para contar histórias, testemunhos e responder a pergunta de milhões, que a gente sempre faz, né? Santos e Lilian, casal que chegou há pouco tempo aqui na nossa igreja, mas tem nos abençoado demais. Santos, diácono da nossa igreja, né? Servindo, trabalhando, todo vapor. Primeiro, bem-vindos e obrigado por ter aceito aí essa conversa com a gente. Tudo bom com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, muito bem. Obrigado pelo convite. Muito bom. Essa história de contar histórias e bons testemunhos, a gente sempre começa pelo começo, né? E a igreja, né, se convive, se conversa, cria relacionamentos, mas a gente já conheceu Santos e Lilian com uma certa bagagem aí no evangelho, né? Muito tempo já de caminhada cristã, mas a gente quer saber como é que tudo isso começou, né? Quando é que vocês encontraram o evangelho, como é que vocês se converteram? Conta um pouco pra gente da história de vocês aí, no início, né, dessa caminhada com Cristo. Primeiras damas. Eu nasci num lar evangélico já, então o evangelho que me encontrou, não fui eu que encontrei o evangelho. Olha só. Já nasci num lar evangélico, então desde cedo sempre participei, me batizei com 8 anos e nunca me senti necessidade de sair do caminho, nunca me afastei, sempre criada na igreja, no evangelho, sempre participando de tudo que houvesse na igreja, a gente estava participando. Meus pais foram zeladores de igreja, então desde cedo a gente estava no núcleo da igreja, nunca saí disso. Criamos nossas filhas dentro da igreja, no evangelho, então desde sempre no caminho do Senhor. Caramba! Desde 8 anos você batizou, Lilian? 8 anos. Já vão quase 50 anos no caminho do Senhor. Vocês vão descobrir sua idade. Não tem problema. Eu fiz até a conta aqui. Não tem conta. Isso é o menor dos problemas. E aí, Santos, e você, como é que chegou nessa história? Então, eu fui criado num lar católico, falei ontem na escola dominical, eu fui coroinha, ajudei a rezar missa, fui professor de catecismo, fiquei muito tempo no catolicismo até os 17 anos, e é interessante que eu tinha uma namorada, eu morava em Fortaleza, e eu não sabia que Deus já tinha um plano na minha vida, e eu passava em frente à igreja, eu tinha vontade de entrar, e a namorada falava não. Então, nunca nós entramos, mas Deus já estava trabalhando na minha vida até então, e aí eu vim para São Paulo para buscar melhoras de trabalho, e fui trabalhar numa empresa, lá conheci um rapaz, Newton, tenho muito desejo de encontrar, foi meu pai na fé, realmente um pai na fé, uma pessoa que testemunhou, e era da Batista, me convidou, falou muito do evangelho para mim, realmente ele foi um missionário na minha vida, e aí ele me convidou, e eu fui para a igreja. Eu vim também com um sonho de ser cantor, fui participar de um festival. Agora sim. Festas das empresas, música do Roberto Carlos, gostava muito de cantar, música sertaneja, música romântica, e achava que eu ia ser cantor. E coincidentemente, num momento que ele me convidou
para ir na igreja, eu tinha um festival que eu ia participar em Mauá, um festival de música, mas deu tudo errado. Eu combinei naquele dia de ir conhecer a igreja, mas eu não entendi bem, eu estava focado na outra situação que era o festival, fui para Mauá, não deu tempo para fazer a inscrição mais, não consegui, voltei correndo para ir para a igreja, não entendi qual era a igreja, fui parar na primeira de Santo André, não era a primeira, era na Igreja Batista do Jardim do Estádio, ali atrás da Carijós, e aí entrei na primeira desesperado para encontrar o Newton, que a gente chamava de Paraná, e andei a igreja toda, não achei e fui embora. Ninguém falou comigo, ninguém me segurou, não falou nada, eu entrei, procurei ele, não achei, fui embora. No dia seguinte, na segunda, eu falei, olha, te procurei, ele me questionou, puxa, convidei, você não foi? Eu falei, eu fui, mas aconteceu isso, e não o encontrei. No próximo domingo, eu fui para a igreja, e Deus já tinha planejado tudo isso, ouvi o Evangelho, dia 20 de dezembro de 81. E ali eu tive um encontro com Jesus e o encontro também com a minha bênção. Ali conheci a pessoa da minha vida, que Deus também já tinha preparado, eu não sabia, né? E começamos a nos olhar, mais eu do que ela, né? Eu olhando para aquela menina quietinha, na dela. Eu sempre falo para ela que ela avançou um pouco na idade, eu não, mas eu enxergo, ela tinha 14 anos. E eu olho para ela a mesma visão que eu tenho. Eu acho que é um conselho para os casais. Olhe para a sua esposa como você a conheceu. Porque ela vai envelhecer, vai mudar o físico, vai mudar tudo. Mas se você tiver o olhar de quando você a conheceu, nunca mudará. É assim que eu olho para ela, que eu a vejo, que eu admiro e sempre a desejo, enfim, tudo por conta disso. E começamos a conversar e eu, morava sozinho, morava em uma pensão. Foi muito difícil a minha vinda para cá. Eu cheguei na casa de uma irmã que morava em Santos e logo de cara ela falou, meu cunhado abriu a porta e falou, quando você volta? Foi uma grande decepção, porque eu esperava uma boa recepção e não foi. Mas enfim, Deus havia escrito essa história para mim. Eu arrumei trabalho numa empresa, a empresa mudou para São Paulo, eu pude ir nessa igreja, conheci Jesus, conheci a minha esposa, até então ela não queria, eu falava de namorar, de casar, tudo, ela batia na mesa e falava, Deus me livre. Tá? Deus me livre. Calma aí, vá lá, tudo tem limite, né? Pois é. Então, e graças a Deus foi assim, conheci Jesus e também a Lilian tinha 14 anos, esperei fazer 15 anos, no dia do aniversário eu a pedi em namoro. Legal. E você se batizou com quantos anos? Não entendi. Você se batizou com quantos anos? Logo que você chegou aqui? 18 anos. 18 anos. Caramba. Legal. Você veio para cá, para São Paulo, em que ano? Com 17. Isso. 81. 81 também. Foi bem perto, né? Do dia que você foi para a igreja. Dia 14 de maio de 81. E em dezembro de 81 eu me converti. Mas Deus tinha um plano na minha vida maravilhoso. Legal. E você vê, né, Lucas? O homem queria chegar cantando já, né? Já é. Eu tinha um desejo eu sempre gostei de cantar desde criança, e o pessoal ficava mentindo para mim que eu tinha voz bonita, que não sei o quê, e continua até hoje. E aí eu falei, vou encarar esse negócio. Eu cantava nas festas, o pessoal gostava, festa da empresa, eu achava que eu ia ser o cover do Roberto. Não, mas eu até então eu também não sabia que o irmão cantava, né? Aí, na vigília, que a gente puxou um hino, eu vi o irmão cantando e falei, opa, temos um cantor aqui. O homem. Não esperava. E aí tem a voz.
na ceia, não essa do domingo, na outra, cantou Tu és fiel, Senhor, né? Tu és fiel, Senhor. E aí ele pegou aquela última parte lá, nem sei como que se chama essa coisa na música. E aquela última parte, Tu és fiel. Caramba! O cara é bom. O homem Fiz canta uma mesmo. oitava. Isso. Meu Caramba. Deus, tá Mas você escondendo aí a voz. Ô Santos, e você comentou que foi criado num lar católico, né? Vem de Sim. Fortaleza, que a gente sabe que o norte e nordeste do Brasil tem muito enraizado, né? Os costumes, as tradições católicas romanas, né? Como foi Sim. para a família quando você chegou aqui, assim? Foi numa boa? Agora o Santos é crente? Como é que foi essa... teve alguma resistência para você, não? Assim, eu fui criado, na verdade, com a minha avó, e a minha avó era mais presa ao catolicismo, muito enraizada. Eu tenho trauma, eu contei também na escola, que eu falo um pouquinho na escola, né? E eu tinha trauma, porque ela, na época de todo ano, ela ia na festa lá do Padre Cícero, lá em Juazeiro. Então, ela colocava a gente numa perua, toda a família, e nós íamos para Juazeiro. De madrugada, a estrada esburacada, eu criança, tinha um trauma, uma raiva daquilo. Quando chegava a época, eu já ficava sofrendo. Então, já tinha aquela coisa no coração, né? Eu ia porque a família me levava, mas eu não tinha. Mas, assim, por estar dentro enraizado, eu acreditava em santo, eu era devoto de São Francisco. Quando eu me converti, foi hilário, porque eu continuei, eu tinha uma carteirinha, eu tinha um santinho do São Francisco e carregava na minha carteira e um pé de coelho. Olha. E quando eu me converti, nunca ninguém falou nada para mim. Eu achei muito bacana, porque ninguém chegou e falou, olha, você tem que jogar fora. O santinho era na carteira, ninguém sabia, só eu e Deus. Mas o pé de coelho era um chaveiro. Mas ninguém, para mim, eu era devoto de São Francisco. E aí foi hilário porque passou um tempo, uns 2 meses, eu já saía para evangelizar tudo, um dia eu fui impactado. Deus me tocou e falou, peraí, eu não acredito mais nisso, por que eu estou carregando esse santinho e esse pé de coelho? E joguei fora. E aí foi uma libertação para mim. Que legal. Mas como a família, o desejo de todo mundo que conhece a Jesus, que tem uma experiência maravilhosa, é abrir a cabeça das pessoas e colocar Jesus lá dentro. E aí eu morava numa pensão, eu também acho que já falei isso na escola dominical, eu pegava o trem, na época era proibido fazer isso no trem, pegava o trem, levava folheto do Rio Grande da Serra até Pirituba, entregando folheto. Muitas vezes fui tirado do trem, mas era um desejo que eu tinha muito forte. Eu não tinha nada para fazer da escola dominical até o culto da noite, eu almoçava no centro, né? Eu morava na pensão, mas não tinha comida. Eu ia almoçar no restaurante no centro de Santo André. E aí, nesse inteirinho, eu ia fazer evangelismo no trem, sozinho. Que legal. Sem conhecer muito da Bíblia, eu tinha 2, 3 meses convertido. E foi quando aconteceu isso eu senti o desejo de jogar fora esse amuleto, né? O santinho e também o pé de coelho. E aí, Lucas, tem um pé de coelho aí nessa... Não, aqui não tem, não. Ó, o Lucas não tem um pé de coelho, mas o Lucas tem um item de colecionador raríssimo, né? Sem nenhum tipo de viés teológico. Supersticioso. E aí, Lucas, você vai contar ou você vai deixar no ar? Se tivesse no meu alcance, eu até pegava aqui para mostrar para todo mundo. Né? Tomara que seja o que eu estou achando que é, né? Se vai que eu revelo outro aí que eu tenho. Não, para quem não sabe, Lucas... Tem uma história, pastor. Como eu fui criado com a minha avó, e ela era muito católica, eu não conheci ninguém tão como ela. Ela tinha na casa, nos umbrais, a casa muito grande, toda passagem de porta, nos umbrais mesmo, ela tinha um recipiente de plástico
com uma espuma dentro, onde era abastecido de água benta. Sim. Toda vez que ela passava, e todo mundo que passava tinha que se benzer, colocar o dedo dentro daquele recipiente e se benzer, fazer o sinal da cruz. E era eu que abastecia aquele negócio. E num dado momento, eu fui buscar água, eu enchia uma garrafa na igreja e levava, e o padre benzia. Olha que poder, hein? O padre tinha, ele benzia e eu levava a água para abastecer aquele recipiente. Num dado momento, eu ia de bicicleta e eu bati a bicicleta num poste. Rapaz. A garrafa quebrou, era de vidro, quebrou. Eu, para não apanhar da minha avó, falei, vou arrumar outra garrafa, só que eu tive uma torneira de uma pessoa lá da rua. Não voltei na igreja que ia levar outra bronca também do pastor, do padre. Daí, cheguei em casa, abasteci tudo, minha avó morreu, nunca soube disso e nunca vai saber. A água, quem benzeu fui eu. Rapaz. Eu estou acima do padre, eu sou um santo. Aí, ó, vai vendo. Deu certo. Ô, Lucas, eu vi que você sumiu, mas agora você voltou. Será que pode mostrar mesmo isso aqui? Ó, itens de colecionador, não é pé de coelho, é mais que um pé de coelho isso. É mais, isso aqui É mais que um pé de coelho. Isso é mais que um item de sorte. Estão conseguindo ver aí? Ah, meu Deus. Nossa, eu nem contei a história ainda e eles já estão rindo. Meu Deus do céu. Quando eu contar a história. Ó, se for igual a minha história, história tem uma história dessa mesma avó com a dentadura, hein? Ah, não. Só falta ser a mesma. Olha, o Lucas, quando começou a contar pra mim a história da dentadura, eu falei, cara, você não tem juízo, cara. Você não tem juízo. E o Lucas não tem juízo, não é de hoje. Eu acho que tem um tempo já que ele não tem juízo. Essa aqui, ó, vou contar rapidamente. Era do meu avô. No dia que ele faleceu, a gente foi lá na casa da minha avó, né? Ai, Noel morreu, né? Aquela comoção. Todo mundo triste, obviamente. E aí eu fui no banheiro, e aí eu tava lavando a mão, e a gente preparando, né? O que vai levar pra vestir o meu avô e tal. E aí, quando eu olhei no banheiro, eu vi a dentadura, né? No espelho. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, velho. Olha essa dentadura aqui. Aí eu fiquei pensando, eu vou pegar pra mim. Meu avô não vai mais usar, vou pegar pra mim. Porque meu avô, ele era muito bom, bem-humorado, e ele ficava tirando a dentadura na frente dos outros, zoando, assim, sabe? Colocava pra frente, assim, dando risada. Enfim, ele ficava zoando muito com a dentadura. Então tinha uma lembrança, né? Eu vou pegar pra mim. Aí eu falei assim, mas e se eu pegar a dentadura e ele for usar? Eu não sabia se usava ou não no caixão, né? Dentadura. E se ele for usar a dentadura no caixão? Aí vão falar pra mim. Ele vai usar, é ótimo. Cadê a dentadura do seu Noel? Aí eu ia ficar assim, caramba, e agora como que eu vou tirar essa dentadura do meu bolso? Eu peguei. Aí eu peguei, eu falei assim, não, vou deixar aí, vai ter o momento certo de eu pegar essa dentadura. E aí foi passando o tempo, né? Aí passa o tempo e tal. Fez um ano que o meu avô morreu, quando fez um ano, em 2020. A gente foi visitar minha avó e tal, tava conversando. Aí minha avó também, né? Não sei o que eu faço com essa dentadura do Noel. Aí eu já... Tá aqui ainda, né? Eu não sei o que eu faço com a dentadura do Noel. Será que doa pra alguma coisa, alguma ONG? Senhorinha de idade, né? Ninguém ia usar uma dentadura de um velho morto. Aí eu peguei e falei assim, vó, eu sei o que você vai fazer com essa dentadura. Dá pra mim. Eu quero essa dentadura. E aí tá aqui, ó. Eu colei, com todo cuidado, eu colei uma na outra. Tinha até um pedestal esses tempos atrás aí, tinha um pedestalzinho.
Aí antes, quando eu era solteiro, ficava, né, na minha estante, assim, né? A Nossa. dentadoria do meu avô. Aí eu tava jogando videogame com meu primo às vezes, assim. Aí meu primo contava uma piada e falava assim: ó, essa foi boa, até o vô tá rindo aqui do lado, né? Só que aí depois que eu casei, foi. Levar o vô pra comer um churrasco, né? Então, aí, ó. Tá aqui, tá rindo, tá achando graça da vida. E Olha, aí, tipo assim, eu tive que. eu tive uma história mais ou menos assim, mas foi um pouquinho diferente, mas com dentadura também. Toda avó tem, né? Ou tinha. As avós antigas não cuidavam bem dos dentes e tal, então eu jogando bola na rua e tinha uma empregada em casa, fui lá, minha avó mandou me chamar e ela falou, olha, a avó tá chamando, e quando chamava tinha que sair correndo, sair do jogo, entrei suado, moleque, devia ter uns 12, 13 anos, suado, entrei em casa morrendo de sede, não parei o jogo para tomar água, mas entrei. E a minha avó guardava a dentadura. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu falo disso, me dá náusea. Dentro do copo. Eu cheguei correndo para atender a avó, mas antes de falar o que é, avó, já virei aquele copão cheio de água. Aquele negócio todo gosmento entrou e já parou. Para mim deu. Era o copo que ela guardava a dentadura. Rapaz. Foi muito hilário, muito. Muitas Naquela seja muito bom. A minha eu tive, como eu falei, ela ficava na estante, né? Mas aí depois que eu casei, de uma forma muito injusta, a Grace proibiu de eu deixar exposta, né? Na estante. Até hoje, às vezes, eu brinco no Instagram lá, né? Ela fala, não é para deixar a dentadura exposta, né? Na estante, junto com os livros e tal. É para ficar na gaveta. Se for para ficar dentro de casa, é na gaveta. Aí, vira e mexe, tem uns dias que eu coloco lá na estante, aí eu tiro uma foto aqui, ó. Tamo aqui ainda, hein? Aí passa uns dias ela não vê, até que ela vê. Caramba, o que esse negócio tá fazendo aqui? Eu fico zoando. Mas tá na gaveta, tá aqui. Para os netos dele, né? Então, é pra posteridade. Mas foi a única coisa que ficou do meu avô comigo. Vocês não têm juízo, não, cara. Vocês não têm juízo. Ô, Lília, deixa eu te falar. Dentaduras à parte, como foi pra você cresceu no Evangelho, e aí me chega esse cidadão de Fortaleza tomando a água da dentadura da avó. E como é que foi? A família foi numa boa, assim? Falou, esse baixinho aí tem futuro? Não é que foi numa boa? Não foi na boa, não. Foi conquistando a sogra, o sogro. Não foi assim fácil, não. Conta do Rex. Teve que me conquistar, porque eu não dei bola. A gente, adolescente na igreja, tem a turminha da gente, né? Já tinha um grupinho. Aí chega um cara estranho, quer tirar você do grupo. Aí você fica... Uma pessoa que você não conhece, tem intimidade. E o grupo ali, a gente cresceu tudo junto, era tudo irmão, tudo conhecido. Aí chega um cearense lá do nada para fazer o grupo... Aí teve que ir conquistando, conquistou a namorada, conquistou pai, mãe, conquistou um cachorrão que a gente tinha em casa. Aí foi, né? Não foi fácil, não. Porque eu não sei se o Lucas sabe essa informação, mas Lília é filha de pastor, certo, Lília? Olha só. Até onde eu me recordo aqui nos meus arquivos, a Lília é filha de pastor. Então, assim, aí chega o rapaz... do outro lado do país, né? Cheio de lábia. E aí não é tão fácil não, né, Lília? O homem devia ser bravo. Mas, a mãe era mais brava. O pai não deu muito trabalho, não, mas a sogra deu. Meu sogro tinha fama de bravo, realmente. Ele era pastor, as pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, mas teu sogro é muito bravo. Como você conquistou? Falei, primeiro conquistei. Aí perguntavam, tinha um cachorro muito bravo chamado Rex, grande. Aí perguntavam, quem você conquistou primeiro, o cachorro ou seu sogro? Eu falei, meu sogro. O cachorro, ele me ajudou a conquistar. Eu me dei muito bem, foi uma pessoa que me ensinou muito do Evangelho. Na época, ele não era pastor, ele foi para o seminário da unidade avançada e era o desejo, ele era para ter estudado para padre.
era um católico, ele falava que não conheceu um católico fiel como ele. Olha. E uma pessoa que me dava muitíssimo bem. Nós que trabalhávamos junto no Evangelho, fundamos a igreja que nós estávamos, começamos com um trabalho com criança e ele com adultos, eu com crianças e ele com adultos, e começamos um trabalho à tarde no domingo, e virou congregação, e hoje a igreja já há 30 e poucos anos. Então, eu ia chegar nessa história. A gente... Eu antecipei. Não, foi no momento propício. Eu ia tocar nesse assunto, falando justamente sobre isso. Porque, assim, a gente, hoje, não só eu, Lucas, acho que a igreja de uma forma geral, nós somos críticos de né, esses movimentos religiosos, igreja para tudo quanto é lado, igreja isso, igreja daquilo, igreja segmentada, né? A gente vê hoje há uma falta de compromisso muito grande com o evangelho, com a palavra de Deus, e tem sido cada vez mais difícil encontrar uma igreja, vamos chamar bíblica, né? Com os princípios bíblicos, com os fundamentos apostólicos, sem ter um apóstolo. Né? Apostólica sem apóstolo, é isso aí. A gente precisa de uma igreja apostólica hoje sem apóstolo, e hoje em dia é difícil achar. E lá atrás, vamos por aí alguns anos, né, atrás, 30, 40 anos atrás, foi feito um movimento muito grande, era um movimento muito consciente de plantação de igrejas, de congregações, as pessoas tinham realmente esse desejo de plantar igrejas, de formar igrejas, e não era como é hoje, né, que o pessoal abre uma porta aqui e sai pregando, não, era realmente um trabalho muito sério. E eu sei que vocês foram membros fundadores de uma igreja, e ia pedir justamente para vocês contarem um pouco da história de vocês nessa igreja, né, que eu sei que vocês saíram de lá para vir para cá, para a IBPN, mas até então ficaram mais de 30 e poucos anos lá nessa igreja onde vocês foram membros fundadores e acredito que uma liderança muito, muito relevante lá, né? Na verdade, eu me converti nessa do Jardim do Estádio. Nós somos fundadores lá. Eu assisti um podcast que o Lucas ficou bastante curioso como que era puxei o tema aqui da pedra, lançamento da pedra fundamental. E eu tive o privilégio de participar de duas, né? E onde eu me converti, era a congregação, se tornou igreja, filha da primeira de Santo André. Conheci um dos pastores que foi Marco aqui em Santo André, o pastor Liberim, um baiano arretado. Pai do pastor Edson, pastor Bartimeu, que era um evangelista, que fez cruzadas e eu participei de todas, a Lilian também. E aí eu participei desse lançamento da pedra fundamental, tem meu sangue literalmente lá na igreja, eu me machuquei lá na igreja. Começou do zero, derrubou uma casinha que tinha e foi construída uma igreja, que hoje é a Igreja Jardim, lá na Rua Engá, número 500, e compraram outra área lá. E aí, nesse interim, nós saímos para começar esse trabalho lá no Santa Cristina, onde é a igreja hoje batista da Água Viva. Ela é da Água Viva, não é Água Viva, né? As pessoas se confundem. Da Água Viva. Né? Da Água Viva. Da Água Viva. Ali. E aí lá nós ficamos 30 e alguns anos. Fomos fundadores. Meu sogro foi pastor um tempo lá. Ficamos um período também sem pastor. E onde, graças a Deus, eu pude exercer vários, só não fui presidente da União Feminina. Mas de tudo, porque era ali, né? Trabalhou desde as crianças. Que a esposa não deixou, mas, né? É brincadeira. Mas foi onde eu aprendi. E uma coisa eu aprendi todo esse tempo. A gente aprende fazendo, trabalhando e experimentando cada área. E aí você se torna participante de todo, você conhece todo o processo de uma igreja, como funciona, né? A igreja ficou um tempo sem pastor, eu fui vice-presidente, assumi lá bastante tempo, com a ajuda da associação, depois veio um pastor, enfim, e como ficou distante, nós mudamos para Recente,
pausar aqui, de repente o pastor vai fazer outras perguntas para chegar nessa parte. Não, eu ia só perguntar quais foram as áreas, né, que lá vocês atuaram bastante. Eu sei que teve casais, né, bastante... O irmão canta, né? Ô, pastor, só deixa eu fazer um complemento antes pro Santos aí. Algo que eu gostaria que alguém fizesse com a gente. Santos, aproveita que você sabe onde está a pedra fundamental dessas duas igrejas e deixa marcado num mapa. Facilita a vida de quem, né? Porque hoje Do em futuro. dia, se alguém quiser tirar, a gente não sabe onde está a nossa. Pode repetir, por favor, não consegui. Por favor, marca onde está a pedra fundamental dessas igrejas no mapa e entrega para algum irmão, porque eu tenho certeza que futuramente vai poupar muito trabalho. Boa. Verdade, eu sei literalmente onde estão as duas. Né? Participei das duas. A gente precisa de alguém que saiba aqui da nossa igreja para a gente poder achar ela. Esses dias eu tava conversando com o Fernando, informalmente sobre, né, alguns assuntos de reforma e patrimônio e tal, vai daqui, vai de lá. E aí o Fernando falou assim, pastor, ele vai querer matar. Já sei, vamos pegar um detector de metal e vamos sair procurando essa caixa que tá aqui entulhada, né? Vamos ter que achar, não vai ter jeito. Vamos sair quebrando a igreja. Que, como eu me converti naquela época, e era uma época que os pastores tinham muita preocupação com as ovelhas, de ir para outra igreja, conhecer, tinha um negócio meio fechado. Uhum. E eu sempre fui, mas no bom sentido, uma ovelha rebelde. No bom sentido. Por quê? Como eu estava começando no Evangelho, eu sempre gostei de conhecer para eu poder falar ou viver uma experiência que era para mim. E eu saí atrás, não para mudar de igreja, mas eu queria experimentar o novo de Deus. Então, eu tive o privilégio de participar na época quando começou do Estevão Hernandes, Cássio Barneia, o SOS da vida. O movimento todo de paletó voando, sopro de vinho. Ô, Nília, você ia junto com os paletó voando, Nília? Tudo isso eu participei, fui atrás para ver, né, conhecer e detectar a verdade, né? Não, eu quero saber se a Lilian ia ver o paletó voando. Você não ia sozinha, não ia. Eu ia só. Eu ainda estava solteiro, então eu ia em muitos movimentos, gospel, que não era chamado gospel, né? Muitos eventos de jovem. Já fui em acampamentos que o pessoal tudo tremia, se balançava tudo e eu não sentia nada. Eu falei, ou eu não tenho esse Deus, ou esses caras são tudo picareta. Então, é muita coisa que eu fui e aprendi a olhar, observar, ter o pé no chão. E nunca saí da Batista, já visitei, já preguei em igrejas pentecostais, em várias, e nunca me motivou, nunca me deixou. Minhas filhas hoje vão nas pentecostais, eles me convidam para pregar, tentam me influenciar, mas não dá. Pelo contrário, né? Então, assim, eu acho que valeu muito a pena eu ter andado com o pé no chão para entender esse processo, para não ser levado, como a Bíblia diz, como vento de doutrina. Balança para lá, para cá, uma hora vai levado, né? Como as pessoas vivem mudando de igreja. Eu nunca saí da igreja batista. Eu desafio esses movimentos a pôr um dente de ouro na dentadura do Lucas. Se a gente tá conseguir... aqui, ó, tá esperando. Pode começar a orar. Olha, pastor, eu vi dente de ouro, viu? Então, eu sei que teve muita gente, muitas experiências, enfim, os anos 90, os anos 2000, eu acho que aconteceram coisas no meio de movimentos religiosos, igrejas assim, que eu acho que os apóstolos imaginavam que poderia acontecer. Até hoje acontece. Um pouco antes da gente começar a gravar aqui, eu estava falando com o Lucas, que eu vi hoje de tarde, uma igreja fazendo a vigília do pijama. Aí acabou. Aí para mim, infelizmente, virou brincadeira, né? Virou brincadeira. Mas teve movimentos aí que tentaram passar essa ideia do dente de ouro,
o cair na unção, a unção da risada, do leão, do não sei o quê. E é aquilo, né? E a palavra foi ficando sucateada, né? Pois Infelizmente, é. as Vamos pessoas viviam de encontrar uma experiências, igreja. mas não tinham um relacionamento profundo, assim, não tinha espiritualidade baseada na palavra, né? Hoje, encontrar uma igreja que tenha palavra é difícil. É uma coisa que você. Solidez, que tenha firmeza e respaldo, né, da vida é difícil. Uma coisa que você falou, né? Eu sempre vou puxar para esse lado também, né? É a peregrinação da igreja saudável, né? Por mais que você estava na Batista, se converteu lá e sempre permaneceu, até onde eu entendi, eram igrejas saudáveis, que vocês participaram da plantação, mas quando a gente se converte, a gente quer entender, né? O que eu estou fazendo da minha vida, né? Se isso aqui, eu acho que nisso consiste isso que eu chamo de peregrinação da igreja saudável, né? Se isso é algo que vai mudar minha vida e minha eternidade, eu preciso saber o que eu estou fazendo, é uma coisa importante, né? Eu não tô fazendo qualquer coisa, né? Isso aqui muda a minha vida inteira, então eu preciso entender. Então, quando a gente se converte, a gente começa a ler a Bíblia, novo convertido assim, quer começar a ler a Bíblia do 0 a 10, né? Nunca leu uma página, quer ler todos os livros em um dia. Né? Eu lembro que eu passei por essa mesma coisa, eu lia vários livros, primeiro mais fechado na minha denominação que eu era. Li vários livros, li tudo, e aí lendo esses livros, lendo a Bíblia, comecei a ver, opa, peraí, alguma coisa algo de errado não está certo, como dizem por aí, né? E aí eu comecei a procurar, entrei de fato nessa peregrinação da igreja saudável, né? E como você falou, a gente quer entender o que está fazendo, e essa busca eu acho que foi muito interessante, né? Talvez nessa época você tenha enfrentado muita dificuldade, até as pessoas, o Santos está indo lá no movimento do reteté ali, mano, que isso, o que o Santos está fazendo? Mas é uma busca sua para entender, né? Até buscar, como você falou, e entender para ficar esclarecido e não ser levado por qualquer vento de doutrina. E foi o que não aconteceu, graças a Deus. Eu sempre fui uma pessoa que, isso em todas as áreas, eu não discuto nada que eu não conheço. E o ser cristão, como eu falei, eu trabalhei em várias áreas da igreja, isso foi muito bom porque me levou a buscar muito o conhecimento da Bíblia. Eu, diante da minha esposa, eu fico envergonhado de dizer que eu só li 11 vezes a Bíblia. Ela já leu, acho que umas 40 vezes. 44. Oh, 44. Correção. Eu fico quando eu vejo alguém dizer que nunca leu a Bíblia. Um cristão dizer que nunca leu a Bíblia toda. Então, tem que brotar esse desejo, né, no coração do crente de conhecer. Até para o próprio Paulo diz, deve estar sempre pronto para responder a razão da vossa fé. Como é que você vai responder? Então, eu não discuto e não escuto besteira sem rebater. Por isso que eu tinha que conhecer. A gente, falando de igreja de conhecer os fatos, isso não só em matéria cristã, que eu conheço um pouquinho, não muito, mas como lei, né, lei trabalhista, lei civil. Esses dias eu tive que discutir lá no mercado açaí, lei do consumidor, e venci. Porque eu puxei a lei e os caras não conhecem a lei. Então, o que acontecia, né? Os doutores da lei conheciam, mas não praticavam. Quando Jesus mostrou realmente que ele estava acima da lei, né? Aconteceu tudo isso. Então, eu acho que eu sempre fui sedento de conhecer as coisas que me interessam para não ouvir e não falar besteira. Falando de Igreja Batista, vamos falar da gente, né, da IBPN. A gente convida todo mundo que está assistindo o podcast, né, a ter acesso ao app da igreja, e a gente incentiva uma leitura bíblica anual, né? Eu acho que é o mínimo que as igrejas podem
fazer para que as pessoas, pelo menos, sejam incentivadas a ler Bíblia. Temos igrejas aí, movimentos religiosos, que as pessoas nem incentivam, nem tem não oferecem um plano de leitura, não oferecem uma ferramenta que facilita, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, a igreja tem que... Eu acredito nisso, que a igreja tem que viabilizar, tem que dar esse acesso para que as pessoas conheçam a razão da fé delas. Porque, assim, sem Bíblia, né, como é que a gente vai viver, né, na igreja? Isso é uma verdade, né? Não, é muito difícil você ver o estímulo para que a pessoa leia. Um exemplo, eu acho que começa por aí. Tiram as EBDs das igrejas. A partir de agora não tem mais EBD. Vai ter um cursinho de integração, por exemplo, para novos membros, o batismo, enfim. E aí não tem um EBD, que é aquela coisa contínua, de disciplina, constante, né? E aí as pessoas... outra consequência disso, a gente vê que as pessoas cada vez menos têm Bíblias. Eu tenho meus 26 anos, mas eu sou meio alma de 90 anos. Eu não consigo ir para a igreja sem Bíblia, porque eu acho que isso é algo que comunica algo também, né? Eu não consigo ir, tô com o meu celular. Não, eu gosto de ouvir o som da Bíblia folhando, né? O cheiro da Bíblia analógica. Então. E eu acho que isso comunica algo, porque você tem sua Bíblia, você começa até a ficar apegado a ela, né? De certa forma. Não, essa aqui é a minha Bíblia, né? Eu lembro que quando eu me converti, passou um tempo, e aí eu queria ter uma Bíblia King James, né? Não sabia de nada de tradução, nem sei hoje ainda, tô aprendendo agora na teologia de sexta-feira. Queria uma King James. Eu achava legal a King James. Uhum. E aí ela é bem difícil de ler, né? Mas eu queria uma King James. Aí um tio meu falou assim: vou te dar uma King James, então. Aí a gente foi lá na Conde de Sarzedas, ele comprou uma King James pra mim, tijolão mesmo. E aí eu falava assim, nossa, e eu tinha 17 anos, não tinha tirado carta ainda. E aí eu ia pra igreja com a King James debaixo do braço, andando, né? Eu ia a pé, levava uns 15 minutos pra chegar lá. E aí eu falei assim, não, eu vou com essa Bíblia debaixo do braço, porque pra quem me vê vai enxergar, ele é crente, sabe? E as pessoas viam, alguém que era cristão, a paz do Senhor, rapaz, né? Um dia Deus falou comigo assim, as pessoas... Claro, elas vão te reconhecer pelo que você carrega, mas mais importante do que você carrega externamente tem que ser o que você carrega internamente, e o seu testemunho, né? Mas isso comunica as pessoas indo para a igreja com a Bíblia, comunica para você mesmo que você tem uma Bíblia, que você folha ela, que você chega em casa, tem um lugar que ela fica, que você acorda de manhã, pega ela, porque é muito mais difícil você ter uma vida devocional e de leitura bíblica regrada no celular. Para mim é impossível. Não sei se alguém consegue, esse cara é bom. A minha esposa tem uma Bíblia bem velhinha. Quantos anos tem? A primeira Bíblia dela. Ela é de 75. 75. Nossa. Ela tem toda anotada dos textos, de tudo. Esta mulher sabe de Bíblia. Nós fomos 2 vezes em eventos da minha filha, numa igreja pentecostal, que ela vai na Assembleia de Deus, e teve um concurso lá de texto. Ela ganhou as 2. O pastor falou, o pastor proibiu dela participar outra vez. A Lilian não vale. Não aguenta, não desce pro play, né? E fica aí a dica. Nós aprendemos muito com esses textos e ser ágeis em fazer batalha bíblica em vigília. A gente participou muito em vigília e fazia batalha bíblica. E não dava sono, nada, era muito instigante. Então, achava um livro para estudar e estudava aquele livro para responder. Então, quem tinha domínio de Bíblia abria rápido, achava o texto, né? Hoje as Bíblias são igual muita coisa tem no YouTube, muita facilidade. As Bíblias vêm marcadas. Antigamente as Bíblias não vinham com as aplicações. Você tinha que saber onde elas estavam, né? E hoje, lamentavelmente, muitas pessoas nem leem a Bíblia e muito menos conhecer os livros, conhecer onde está, enfim. Então, eu tenho um desejo, é meio estranho meu desejo, que o Brasil tenha uma perseguição, seja tirada a nossa Bíblia. Verdade. Porque as pessoas vão lembrar que tiveram a oportunidade de ter, e quem conhece, está aqui, como dizia o pastor Té. Conhece o pastor Té?
Conheceu? Não conheci, não conheci. Eu conheci muitos pastores, eu fui presidente da União Masculina, do ABC, então tinha muitos contatos. Ele dizia, tem que estar aqui na cachola. Tem que estar na cachola. E estando na cachola, você não esquece. Você tem sempre um texto ali para evangelizar, para combater, enfim. Eu acho que Muito bom. o Brasil é muito acomodado. Eu devo ter umas 5 Bíblias. Tem uma Bíblia em latim, eu não tenho católica, né? Não. Já tive. Tem Bíblias de várias traduções. Tem uma do Dr. Shedd, fiz curso com o Dr. Shedd. Eu queria ser pastor, né? Eu já falei isso, né, pastor? Rapaz. Essa história é boa. O Lucas. O Lucas é um líder nato, né? Um menino que eu brinco muito com o Lucas, mas o Lucas é de casa. E aos poucos, né? O Lucas vai despertando o chamado dele, né? Vai entendendo o que Deus tem para a vida dele. E, enfim, e aqui, Lucas, tem um casal que pode ensinar muito a gente nisso, que essa história é fantástica. O Santos é um cara que professor de catecismo, religioso, o cara já tem uma bagagem e foi namorar com a filha do pastor, e aí tá tudo certo. E aí, um belo dia, sentou na mesa, sentou a dona Lila e falou: tem um chamado. Conta essa história pra gente, Santos. Essa história é ótima. Paz. Interessante, pastor, que eu queria, assim como eu queria ser cantor, eu me coloquei e falei, eu acho que eu vou ser pastor. Falava bem, tinha traquejo e tal, eu falei, vou ser pastor. E aí eu quis saber de Deus qual era a definição. E aí ela foi a grande resposta de Deus. Não. Eu já entendi que se eu fosse, eu iria para o ministério falido, né? A esposa não ia... Como é que foi, Lilian? Você tem o chamado, eu tenho, mas aí... Deus chama os dois, não chama um. Então, só ressaltando o que o pastor falou do Lucas, eu tenho uma profunda... Não tive a oportunidade de dizer, mas uma profunda admiração por você, pela sua juventude, e já ter um foco. Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida e através da tua vida. Amém. E é nessa igreja, eu tenho certeza que muita gente admira você pelo teu perfil. Continue sendo usado, se deixar ser usado por Deus. Que Deus tem grandes coisas. Amém. Amém. A frase da Lilian, quando a gente conversando sobre essa ideia de gênio que o Santos teve, como é que foi, Lilian? Você tem o chamado, mas eu não tenho não, como é que é? Deus chamou você, eu não. Chamou só eu, né? E aí eu conversei um dia com o pastor e ele falou, olha, se Deus te chamar, não tarde em ir. Se ele não te chamar, não se atreva. Eu entendi. É isso aí. E eu brinco com o Lucas porque em alguns momentos informais a gente conversa, brinca sobre isso, né? Sobre o chamado, sobre o ministério e como Deus, né? Eu tive a minha experiência de chamado, né? Muito pessoal, intransferível, que talvez se fosse com outra pessoa, Deus tivesse feito de outra forma. E Deus foi cavucando o coração do Lucas ali, e eu sempre falo isso para ele, né? O espaço, o Parque das Nações, eu pretendo ser um facilitador do ministério do Lucas, né? Da família dele, daquilo que Deus vai fazer na vida dele. Então, assim, é bom ter essa troca de experiências, né? De um casal bem experimentado, que vive, né, a vida cristã, e que teve também esse flerte com o ministério, e a esposa falou, não é bem não, né? Eu vejo bem isso mesmo, né? Eu falo pra Grace, né? Ó, amor, se você e achar aí que não, você já fala pra mim logo. Aí eu acalmei meu coração e falei, Deus, eu sempre trabalhei na igreja, na verdade, eu nunca gostei de título.
E o desejo de ser pastor não era por título, era um desejo que brotou. Mas eu entendi, mas eu sempre gostei de trabalhar no anonimato. Nunca gostei de... minha tia usava uma expressão que eu era muito, na linguagem dele, lá era muito enxerido, ou seja, muito entrão, queria estar em tudo quanto era coisa. Mas é o meu perfil, né? Graças a eu ser assim, é que eu cavei muitas coisas, muitas oportunidades profissionais. E na igreja não foi diferente. Quando eu cheguei, fui entrando em coral, fui entrando em grupo de jovem, fui aprendendo a reger, a cantar, dirigir os louvores, na época eram os corinhos, e fui tomando destaque, fui trabalhar, fiz curso da APEC, fui trabalhar com crianças, então fui presidente de Legal. mocidade, de Sam, homens, e fui cavando, né? eu não sei se E você sempre se muito identifica com jovem, isso. já assumi o diaconato, e é isso. Eu não sei se você se identifica com isso, mas é basicamente assim, a gente não pode ver um buraco que a gente quer se enfiar, né? Pois é. É Acho que para ajudar a causa, né? Sempre foi exatamente. igreja pequena. Questões de assim, né? Muitas vezes as pessoas veem alguma deficiência na igreja e aquilo às vezes é motivo delas se frustrarem. Ah, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, pô, a igreja tá falhando nisso. Eu, particularmente, eu sou assim, se eu vejo um problema na igreja, eu penso assim, se Deus me mostrou esse problema, é porque eu posso ajudar em alguma coisa, né? E aí Eu eu penso acabo me envolvendo. E sim, assim, eu gosto de me envolver com a vida de igreja, sabe? Eu sou assim. sim. Eu até falei esses dias lá no Dynamis, na EBD, eu tenho até que me policiar, porque a gente gosta de estar envolvido e estar fazendo, estar ajudando, porque eu não sei explicar, mas é algo que, tipo assim, a gente entende que aquilo tá mudando vidas, aquilo, Jesus está agindo Exatamente. pela igreja, e a gente quer fazer parte, né? A gente quer fazer parte. Só que, Uhum. assim, uma coisa que é o meu termômetro, às vezes, se você fazer parte de tudo, você vai tirar a oportunidade de outros fazerem. Então, Mas às calma. vezes, É isso Lucas, aí. muitas vezes a gente fala, tem pessoas tão capacitadas, mas não se coloca na brecha. E o crente, eu entendi isso, o crente que não trabalha, dá trabalho, né? Então, acho que se você pode se envolver, quanto mais Deus puder te usar em várias áreas, amém. Porque tem pessoas que a gente olha e fala, nossa, a pessoa tem capacidade mais do que eu, mas não quer nada. É. Quer ficar... Eu confesso que quando eu fui para a igreja, aqui, já contando como é que foi a nossa ida, pode ser agora, pastor, para a igreja, Pode, claro. para o Parque das Nações, nós decidimos, eu já tinha decidido, mas estava aguardando a minha esposa tomar a decisão. Aí ela me chamou e falou, olha, está decidido, nós vamos sair. Falei, ok, já estava só aguardando você tomar uma posição. Aí ela falou, já fiz uma lista de 4 igrejas. Não foram 3 listas, não, foram 4. Tá bom. Ela também gosta de listas. Ele e as listas, oh meu Aí Deus. ela fez 4 listas de igrejas para nós visitarmos. E aí decidimos que a primeira que iríamos visitar seria Parque das Nações. As outras nunca nos viram lá. Ou seja, Nossa. eu quero dizer aqui, muitas pessoas vão ver esse vídeo, que foi uma das melhores escolhas que nós fizemos. Fomos muito bem recebidos. Eu diria que estamos revivendo o primeiro amor. Amém. Um carinho muito especial, a igreja, e eu tenho acompanhado o crescimento, o movimento da igreja, as bênçãos na vida das pessoas e na nossa também. E nós queremos ser bênção, a igreja foi bênção na nossa vida, e nós queremos ser bênção também para esta igreja. E estamos felizes, muito felizes. Muito bom. Obrigado pelo testemunho. A gente não precisou falar do café da manhã, não precisou falar da churrasqueira, né? Não precisamos falar da comunhão da igreja, né? E o Santos apareceu um belo domingo lá, quietinho, ele e a Lilian, né?
E aí, e agora, né? De onde vem, né? E aí foi ficando, e depois quando eu soube dessa história, eu falei, ó, tinha outras igrejas para ver, para visitar, mas não deu certo, não rolou. Pois Isso é é, bom, nem graças a fizemos Deus. fazer isso. Muito bom. E é um prazer muito grande estar com vocês, estar desfrutando dessa comunhão, da mensagem, absorvendo, podendo contribuir e ver as pessoas chegando. Isso é maravilhoso. É, Uma das coisas que me chamou a atenção que são os batismos. O batismo, eu diria que é o termômetro de uma igreja saudável, viu, Lucas? Eu diria para um recado para quem está indeciso à igreja: observe se a sua igreja realiza batismo. Batismo é sinônimo de salvação, de é. redenção aos pés de Jesus. Igreja que não tem batismo, que está no marasmo, tem algo errado, né? E eu fiquei feliz porque depois que nós estamos ali, já dois batismos já houveram, né? Pessoas que estão ali firmes, graças a Deus. Amém. Muito bom. Isso aí. Seu Lucas, por mim, cara, eu já ouvi tudo de bom aqui hoje. Eu sei que a gente tá em cima aí do nosso horário, mas por mim já fui abençoado hoje aqui. Não, com certeza, né? Eu falo com a Grace bastante também. Sempre que a gente tá saindo da igreja, uma coisa que a gente vê assim, né? A gente preza bastante por isso também, ordem e decência, né? A gente vê isso na nossa igreja, uma liturgia, né? Às vezes quando eu vou dirigir o culto, eu pulo alguma coisa ou faço outra errada ali, mas existe essa ordem e decência na nossa igreja, uma liturgia, organização e a comunhão. A comunhão da nossa igreja é muito boa, né? A gente faz nossas cantinas e é uma coisa interessante, né? A cantina, não sei, eu vou falar isso, a cantina ela nem dá muito dinheiro, né, para os ministérios que fazem. A comunhão é muito A agradável. comunhão, a gente ficou pensando, meu Deus do céu, né, é um trabalhão, mas o valor da cantina não está no valor monetário, mas de você ver a igreja lá reunida, aquela coisa de coloca a cadeira, tira a cadeira, é o Karate Kid, né? Coloca a cadeira, tira a cadeira, coloca a mesa. Mas ver a igreja ali conversando. É igual quando tem bazar, a pessoa faz aberto para a comunidade, quem compra são os crentes da igreja, né, que abençoam a igreja, é bem assim. Então, essa comunhão realmente é muito importante e as pessoas que não sabem deviam saber, mas só entrando para conhecer essa comunhão que é gostosa. E aí a gente sai da igreja, é muito interessante que a gente sai da igreja, olha pro celular assim, meu Deus, ainda é essa hora, tipo, muito cedo. Podia ter ficado mais, né, sabe? É uma coisa o tempo parece que até para, né? Mas é tão gostoso, as coisas a gente faz tanta coisa por exemplo, domingo de ceia mesmo, o culto é tão produtivo, tão bom, tantas coisas acontecem, a gente é tão abençoado, parece que a gente ficou um tempo lá, né? Exatamente. Muito prazeroso, e aí a gente sai. Deixa aquele gostinho de quero mais, isso é bom. Eu falei para o pastor hoje, todos os domingos os cultos, os louvores são maravilhosos, mas cada domingo tem sido surpreendente, né? Esse domingo foi, eu diria, um dos mais surpreendentes, de tanta bênção, tanta presença de Jesus, do Senhor, do Espírito Santo ali, os louvores, a mensagem tocante. É impossível não ser tocado. Só quem está ali com o coração de pedra ainda, não ser tocado pela mensagem, por toda a esfera espiritual que a igreja tem. Isso é muito importante. Sim. Fantástico. Para você que ainda não conhece a IBPN, tá perdendo. A gente está lá na Rua Tanganica, número 30, Santo André, a Igreja Batista do Parque das Nações. E tem um lugar, né? Te esperando, tem um lugar para você, né? Tem um lugar, achar um lugar para mim, tem um lugar para você também, né? Você pode se chegar na nossa igreja e certamente ser abençoado e abençoar a gente, né? Com a sua visita, com a sua chegada, né? Fazer como esse casal bonito aí veio, a gente era um na lista aí, já era. Tomamos a lista, jogamos a lista fora. Fomos o primeiro e único.
Tem mais. 4 listas, hein? A Bíblia já jogou fora na lista. Nossa, São 4 igrejas, ficaram para trás 3. Santos, Lilian, obrigado pelo tempo, obrigado pela conversa, a boa conversa, né? A gente brinca aqui, todo ali dos bancos é esse 7-1 que a gente leva do tempo, que a gente fala assim, vamos gravar 1 hora, vamos bater um papo, e já tem 1h20 que a gente tá aqui, né? Parece que Dando começou risada. agora. Então, assim, obrigado mesmo pelo tempo, por ter aceito o nosso convite, né? Bater esse papo aqui com a gente. Deus abençoe vocês, né? Somos felizes de ter vocês sendo parte dessa igreja, né? Tem nos abençoado demais, sempre digo isso a vocês, que Deus realmente continue abençoando, né, a vida de vocês, as filhas de vocês, né? Que o Senhor realmente abra as janelas dos céus aí e dispense graça sobre a vida de vocês. Obrigado, viu, pela conversa. Nós que agradecemos, né, o privilégio de poder testificar e que seja bênção também para muitas pessoas que ouvirão e verão, né, esse podcast, e que seja abençoador na vida das pessoas. E queremos reforçar aqui, queremos ser bênção na Igreja Batista do Parque das Nações, assim como ela é na nossa. Amém. Obrigado, Lucas, pela tabelinha aí de mais uma Além dos Bancos. eu que agradeço, né? Sempre prazeroso a gente estar fazendo Além dos Bancos. Às vezes a gente para no Além dos Bancos na questão da história da igreja, né? O resgate da história da igreja. Mas além da história da igreja, é além dos bancos dos membros da nossa igreja, né? Que estão há mais tempo, há menos tempo, e esse foi o caso do Santos e da Lilian. Mas uma menção honrosa que eu queria fazer aqui também é o netinho de vocês. Meu Deus do céu. É verdade. Foi o destaque da IBF. É o pastor Noah. Pastor Noah. Todo mundo Pastor que viu, Noah meu prega. Deus, que menino fofo de Deus, velho. Não é à toa, né? Uma criança que tem aquela espiritualidade não é à toa. Ele aprendeu, ele recebeu de alguém essa espiritualidade que vem dos avós, dos pais e continua, né? Então, a gente fala bastante, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ela, quando ela crescer, ela não se desviará. Isso é um conselho, não uma promessa, né? Mas a criança que é ensinada tem menos chance, né, de desviar. O Ceará é grande, mas são poucos os cearenses. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. E a última vez que eu vi o Noah, a Lilian comentou comigo isso. Ela falou, pastor, ele prega, ele faz o culto todinho em casa, com maior facilidade. Olha. Né? Então, assim, é abençoador mesmo, né? Abençoador. Muito bom, muito bom. Nós somos privilegiados, né? Deus nos deu condições de testificar de Jesus na vida dos filhos, e eles estão repassando isso na vida dos filhos deles, dos netos, né? Eu acho que essa é a nossa maior missão, a nossa sensação e certeza do dever cumprido. Nossa parte nós fizemos como pais, levamos para a igreja, ensinamos, eles tiveram a experiência delas com Deus, e agora os filhos, né? E é isso que a gente deseja para todas as famílias. Nós somos privilegiados. Graças a Deus. Amém. Isso aí. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Deus te abençoe. Essa é a Igreja Batista do Parque das Nações. O nosso editor está de volta, né? Deixa aí em algum lugar nas descrições, em algum lugar aí o @IBPNSA para você conhecer mais as redes sociais da igreja. O dia que você quiser vir fazer uma visita, tomar um café da manhã, é muito bem-vindo, certo? Obrigado, meninos. Deus abençoe vocês, né? Bom restante aí de dia para vocês. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. Amém. Tchau. Tchau.